Olá pessoal, assunto máquinas síncronas, continuando aquela linha de raciocínio, a utilização simultânea de elementos importantes para análise da máquina em regime permanente, significa tensão nominal, frequência nominal, velocidade síncrona. Estamos falando de quem? Dá uma boa utilização da curva em V ou das curvas em V, da curva de capacidade e naturalmente do KS, do coeficiente de estabilidade estática, acompanhando as variações relativas à excitação da máquina. Havíamos proposto um estudo de caso e já na videoaula passada começamos a resolvê-lo. A situação inicial era uma máquina síncrona, rotor cilíndrico, ligada a uma barra infinita, cuja tensão terminal 1 PU, com ângulo de 0 grau na referência. Essa máquina estava com excitação que repercutiu no F de 1,5 PU. Olha isso aqui, não esqueçamos disso de jeito nenhum, né, gente? A coluna é relativa à corrente de excitação e todas as relações dos parâmetros do circuito de campo. É bom sempre frisar, a única maneira de se variar a corrente de excitação, né, aliás, qualquer grandeza dessa coluna, é variando o módulo dessa corrente de excitação, isso é líquido e certo. Está aqui a nossa caixa preta, duas entradas, duas saídas. Sabidamente, ações na potência mecânica refletem na potência ativa e, aliás, foi muito bom porque no exemplo anterior, quando nós dobramos a potência mecânica, né, houve um dobro efetivo na potência ativa, foi imediato. Mas, no entanto, sempre sobra alguma coisinha para a potência reativa e isso já havíamos percebido lá atrás, em videoaulas anteriores, quando na análise dos diagramas sensoriais. A nossa famosa A, força magnetomotriz de reação da armadura, quando projetada sobre o segmento XY, aquele que é paralelo a VT, me dá A cosseno de θ. Ora, isso de fato é potência ativa. Representa um grande nível de variação quando você mexe na potência mecânica. Só que tem um detalhe, existe um cateto ortogonal aqui relativo a A seno de θ, que sempre apresenta uma pequena variação para efeitos, aportes mais significativos na potência mecânica. E foi o que aconteceu. No exemplo anterior, quando nós dobramos a potência mecânica, atuamos no órgão primário, tivemos o dobro da potência ativa. E a reativa variou quanto? 10, 15% aproximadamente. Mas foi interessante fazer esse cálculo para mostrar para você que existe sim essa pequena variação, esse pequeno ajuste que representa a verdade dos fatos e que em algumas situações merece ser avaliado. Perfeito? Só que agora eu havia deixado uma proposta para vocês. Lembram? Eu havia citado vocês, tá? Perdão da redundância. Eu sugeri que agora, ao invés de mexermos na potência mecânica, mexemos sobre a corrente de excitação. A proposta foi, por exemplo, aumentar em 20% aproximadamente o valor da corrente de excitação. Ora bolas, dois comentários importantes. Na situação anterior, com o IF equivalente a uma tensão F de 1,5 PU, a sensação inicial é que essa máquina estava superexcitada, quando eu comparei 1,5 do EF com 1 PU de VT. Só que uma análise em cima de valores absolutos de tensão nunca deve ser uma boa e única referência para se fazer uma afirmação dessa. Ao calcular o ângulo de carga para uma potência ativa de 0,25 PU, encontramos o valor de 9,8, 10 graus aproximadamente, o que reforça a tese. Ângulo de carga pequeno, máquina com uma grande margem de estabilidade estática, seguramente superexcitada. E foi o que aconteceu. Quando pegamos EF com a deltinha, que seria a projeção do F sobre VT, isso deu bem superior ao valor da tensão terminal. Perfeito. A proposta agora é excitar ainda mais a máquina, aumentar mais ainda a sua corrente de excitação, quer dizer, torná-la até mais estável, tá? Porque naquela situação inicial, o KS foi igual a 5. Como é que eu faço a interpretação desse valor? A máquina teria, em relação àquele 0,25 PU de potência ativa, mais 500% permissível de aporte de conjugado, tá? Sem que perdesse o sincronismo. E aquela expressão tão importante discutida no módulo passado. A máxima sobrecarga momentânea que uma máquina síncrona pode suportar, pode fornecer, pode entregar um sistema, uma barra, e está limitado por quem? Pelo conjugado máximo aplicado no seu eixo, sem que a máquina perca o sincronismo, o nosso ângulo de escape, que no caso é da máquina de rotor cilíndrico, 90 graus, ok? No entanto, se nós estamos propondo aumentar ainda mais a excitação, como é que eu interpreto essa informação? Vamos partir do caso inicial. A máquina está com 0,25 PU de potência ativa. Vou mexer sobre a corrente de excitação. O que eu entendo? Qual que é a dica? Bom, se eu não vou mexer na potência mecânica, a potência ativa não deverá variar. Então vamos continuar com a potência ativa na casa de 0,25 PU, que seria a minha potência original, tá? Mas se eu vou mexer na corrente de campo, com certeza o F vai crescer. Vai crescer de quanto? Aqui é a minha segunda consideração. Ora bem, gente, vamos analisar uma coisa. A corrente de excitação da máquina, além de ser um parâmetro fundamental no que diz respeito à
elementos relativos ao campo, ele tem uma relação íntima com quem? Com a intensidade magnética do circuito de estação da máquina, do circuito magnético. E quando eu falo em corrente de estação e vou trabalhar na tensão induzida, que seria o EF, eu estou fazendo, quem sabe, também uma alusão direta a quem? A densidade magnética ou indução que essa máquina apresenta. Então, peraí, Marcos, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo para mim sutilmente que a relação IF, corrente de estação, por EF, feia induzida de uma máquina síncrona, na verdade, é a sua curva BH? E a sua curva de magnetização? Exatamente, perfeitamente isso. E é uma curva que nós sabemos o seu perfil, uma região linear, um joelho e um patamar de saturação. Pelo menos foi assim para o transformador, uma máquina que possui um núcleo completo, monolítico, não há gap, não há entreferro, então ele representa fielmente toda a performance do aço magnético que a máquina apresenta. No entanto, quando se trata de uma máquina girante, devido ao gap do entreferro, que ele é perimetral, mesmo que ele seja muito pequeno, esse gap, como é de ar e o ar não é saturável, ele acaba de certa forma causando uma mudança até bastante significativa nessa silhueta da curva BH. Você não vai distinguir mais o joelho, aquele patamar tão evidente que se vê na curva BH para um transformador. Encontra-se uma curva, eu concordo, levemente inclinada, tá? Mas não com aquela inclinação tão efetiva, tão significativa como aconteceu para o transformador. E sendo assim, olha que coisa interessante, e sendo assim, vai aqui uma consideração. Consideração essa que não vai comprometer de maneira nenhuma, pelo menos não de maneira significativa, os resultados numéricos encontrados aqui. Então, mesmo sabendo que o núcleo satura, e olha que a máquina já está superexcitada, a ideia é superexcitada mais ainda, entende-se que temos altos níveis de induções magnéticas, tá? Estamos de fato na região saturada, perdemos aquela linearidade ou proporcionalidade entre B e H, isso é sabido. Porém, para efeito de cálculo, o que eu vou propor para você? Toda variação percentual registrada sobre a corrente de excitação será vista também sobre o EF. Tá legal? Então significa dizer o quê? Tínhamos o EF inicialmente de 1,5 PU, era a condição inicial do nosso pequeno estudo de caso. Se eu estou te propondo aumentar em 20% a corrente de excitação, olha a minha sugestão, que o EF também apresente uma variação de 20%. Ele passaria de 1,5 para 1,8 PU. Tá? Não é exatamente isso, mas a relação de proporcionalidade pode ser mantida para efeito de cálculo, sem o comprometimento do resultado final, isso eu posso te assegurar, principalmente devido à presença do entreferro, que altera de forma efetiva o perfil da curva BH para qualquer tipo de máquina girante. Isso não se aplica só à máquina síncrona, não. Todas elas tendo entreferro, teremos esse comportamento. Perfeito? Então, feitas essas considerações, vamos lá para essa nova excitação. Vamos ver se de fato o efeito se repercute basicamente sobre o reativo, qual a consequência sobre o KS com essa nova situação. Presume-se que com esse aumento de excitação, pela teoria relativa à análise do fasorial, espera-se uma máquina um pouco mais estável, pelo menos levemente mais estável. Quem sabe uma redução do deltinha. Vamos testar isso? E por falar nele, qual o novo valor do ângulo de carga? Observe, senhores, que nós temos todas as expressões necessárias aqui em mãos. Ó. Potência ativa para uma máquina de rotor cilíndrico é F VT sobre XS, seno do ângulo de carga. Tudo que nós precisamos está disponível. Aplicação direta de fórmula. Então, 0,25 PU para a potência ativa igual a EF, ou novo EF de 1,5, tensão terminal 1 PU, XS de 1 PU, seno de deltinha, o que significa, fazendo essa continha aqui, um novo deltinha de, eu já havia feito essa conta preliminarmente para ganharmos um pouquinho de tempo, 7,98 graus. De fato, deltinha um pouquinho menor, tinha dado quase 10, né, 9,8, agora praticamente 8 graus, um pouquinho menor porque eu excitei mais a máquina, eu aumentei o EF, aumentei a força magnetomotriz do rotor, e para que o torque não varie, torque e potência ativa estão ali sempre alinhados, há uma pequena redução do seno de deltinha para que o conjugado não sofra alteração. Tudo perfeitamente previsível, tudo perfeitamente alinhado com a análise fasorial, tá ok? Com esse novo ângulo de carga, qual seria a nossa nova potência ativa máxima? Interessante, porque potências ativas máximas, sempre cada um valor associado a um respectivo nível de corrente de excitação que responde por um determinado nível do EF. Sempre foi assim, sempre será. Então, para a potência ativa máxima, é F vezes VT sobre XS vezes o nosso ângulo de escape, tá? Que no caso da máquina de rotor cilíndrico, anti-escape de 90 graus. Então seria o quê? 1,8 PU vezes 1 PU de VT sobre 1 PU de XS
vezes o seno de 90, que é o ângulo de escape, que vai significar o quê? Uma nova potência ativa máxima de 1,8 PU. Lógico, né? Excitamos mais a máquina. Perfeito? Ok, tá? Novo ângulo de carga, nova potência ativa máxima. Vamos lá. Qual o novo KS? Sempre tentando checar se aquelas previsões preliminares estão realmente sendo encontradas, sendo, né, confirmadas. Então, o KS, como nós também sabemos, potência ativa máxima menos potência original sobre a potência original. Chamando a atenção que essa potência original seria a potência inicial. Então, 1,8 PU menos 0,25, que foi o estágio inicial do nosso estudo de casos, sobre 0,25. O que vai nos dar um novo KS de, olha isso, senhores, 6,2. Significa o quê? Que essa máquina poderia receber um aporte de até 620% a mais de potência ativa em relação à potência original, sem que ela perdesse o seu sincronismo. Claro, tudo isso momentâneo, para atender uma demanda de carga momentânea do sistema. Perfeito? Legal, né? Tudo tranquilo, tudo previsível, tudo dentro da nossa expectativa. Última coisa que vale a pena ser checada. Ora, se a variação da potência mecânica redundou em variações de potência ativa, espera-se o quê? Que ações da corrente de estação reflitam sobre o reativo. Vamos checar isso? Na letra A, quando nós dobramos a potência ativa, houve variação de 10, 15, 20% no máximo da potência reativa, me parece, tá? E agora, o que vai acontecer? Vamos lá? Potência reativa também, todos os valores conhecidos, observe, né? Tendo em vista que já fizemos, inclusive, o cálculo do novo ângulo de carga. Olha lá, tudo conhecido. EF, 1,8, VT, 1 PU de tensão, XS, 1 PU, cosseno do novo ângulo de carga, 7,98, menos tensão ao quadrado sobre XS. Olha só isso aqui. Temos uma nova potência reativa de exatos, olha só, 0,78 PU. Olha como essa potência aumentou de maneira significativa. Tá? Tínhamos 0,48 na letra A, um aumento de 20%. Olha o reflexo do reativo da máquina. Tá? Será que essa máquina estaria agora sobrecarregada com esse aporte de potência reativa? Fácil encontrar isso. Como é que você faria a análise de carregamento? Você sabe que o S é quem? É P mais JQ. Pronto. 0,25 mais J 0,78 PU. Você podendo fazer esse aportezinho aí e essa análise, teremos uma nova potência aparente de aproximadamente 0,82 PU. Quer dizer, a máquina não estaria sobrecarregada. Tá ok? Então, olha só um exemplo simples, tá? Números tranquilos, tá certo? Só para a gente poder confirmar, concretizar e corroborar uma série de informações. E é claro, uma vez comentado o conjugado máximo, a potência ativa máxima, o ângulo de escape e vinculado a ele o KS, quem seria essa grandeza, como trabalhar com ela e principalmente como interpretar um valor absoluto como esse aqui a partir do estágio operacional da máquina para uma dada corrente de excitação. Perfeito? Ok? Muito tranquilo, né? E não vai fugir muito a isso aqui não. Principalmente quando você trabalha, eu repito, com essas três informações concomitantemente. Uma boa análise das curvas em V e os seus fasoriais, uma boa análise também da curva de capacidade com seus 4 quadrantes, basicamente no gerador os 2 quadrantes, superexcitado e subexcitado, e é claro, a utilização do KS dando esse suporte ainda para a máquina de rotor cilíndrico. Ok? No entanto, o momento também é muito oportuno para a gente comentar sobre uma coisa interessante, um parâmetro, um componente muito importante ligado aos sistemas de rede de potência, já que falamos que realmente, numericamente está provado, como de fato, variações até de certa forma discretas de corrente de estação causam variações tão significativas da potência reativa. Por exemplo, já ouviram falar de um tal de compensador síncrono? Ah? O que é isso? Onde ele se encontra? Qual que é a sua finalidade, que muita gente às vezes confunde, tá? E como que ele opera ligado a uma malha interligada, a um sistema tão grande, tão versátil, tá certo? E tão efetivamente estável como o sistema interligado, né, da nossa concessionária de uma maneira geral. Perfeito? Uma boa informação. Então vamos lá. Para começar a conversa, não seria de fato um conceito, apenas uma apresentação de alguns aspectos operacionais que essa máquina apresenta. Vamos lá? O que é um compensador síncrono? Para início de conversa, todo compensador síncrono é um motor síncrono. Para começar, todo compensador síncrono é um motor síncrono que opera aonde? Que trabalha aonde? Que se encontra aonde? Em subestações.
e geralmente subestações de grande porte, subestações pesadas, que estão, de uma maneira geral, na região perimetral, na região circunvizinha do grande consumidor de uma concessionária. Vamos dar um exemplo mais específico? A nossa concessionária, grande consumidor, região metropolitana da Grande BH, onde nós teríamos estrategicamente colocado compensadores síncronos. Na subestação de Neves, temos 2, tá? Máquinas grandes, de grande porte, de elevada potência. Aí você pode estar se perguntando, mas o que o motor está fazendo na subestação? O que ele toca na subestação? Porque o motor é carga, né? E como carga deve ser analisado, na verdade, se é carga, consome. Lembram disso, o motor é carga. E como carga, consome. Mas o motor toca processos. Qual processo ele toca na subestação? Não é essa a função de um compensador. Um compensador síncrono é um motor síncrono que opera em subestações de grande porte e funciona a vazio. Lógico, ele não tem nada que tocar em termos de conjugado na subestação. Na verdade, a única potência ativa ou torque que ele desenvolve é uma potência e torque necessário para quê? Para suprir suas perdas rotacionais e trabalhar em velocidade síncrona, preservadas as condições de equilíbrio dinâmico dessa máquina de síncrono, enquanto o síncrono precisa ter. Então observe que a demanda de potência ativa dele e de conjugado é muito baixa, é muito pequena, o que já sinaliza aí, quem sabe, ângulos de carga de valores bem próximos desses que nós estamos falando aqui, valores reduzidos, tá certo? Então, compensador, não esqueçam disso, é um motor síncrono que opera em subestações de grande porte e a vazio, não toca carga alguma. Qual que seria então a finalidade desse compensador? Vamos fazer um estudozinho qualitativo dele? Primeiro observe, olha a posição que eu citei, porque quando você dá um caso real, você cita um exemplo prático, fica mais fácil de você visualizar. Imaginem a região metropolitana da Grande BH como grande consumidor de fato que é do sistema CEMIG. E um compensador síncrono, ou 2 ou mais na subestação, que se estão em Ribeirão das Neves, que fazem parte dessa Grande BH, então está inserido nesse grande pacote consumidor principal da concessionária CEMIG. Perfeito? Então, vamos fazer algumas conjecturas, tá certo? E para que isso seja feito com tranquilidade, vamos aqui pensar o seguinte, ora, a finalidade de um sistema de potência, indiscutivelmente, é alimentar o consumidor. E de preferência, com tensões e frequências estáveis, como é o caso, e a própria prerrogativa do sistema de potência, tá? Então, como se trata de um motor, um compensador, tá? Ele está na carga, no grande consumidor, e é assim que ele é visto pela concessionária, e é assim que ele é visto com as unidades geradoras. Então, vou fazer 2 conjecturas aqui. A primeira delas é no horário de pico, de alto consumo, tá? Vamos imaginar, por exemplo, um horário de pico, demanda muito elevado, tá? Então, somos geradores. Como é que eu enxergo o grande consumidor? Como é que eu enxergo essa malha consumidora chamada carga CEMIG num momento como esse? Entrada de carga, entrada de carga, entrada de carga. A demanda está sendo muito elevada. E como nós sabemos, qualquer consumidor, seja ele residencial, industrial ou comercial, são todos operando em paralelo. Então, jogar carga significa o quê? Entrar com impedâncias em paralelo. Mais um sobre Z, mais um sobre Z, mais um sobre Z. O que significa uma redução em valores ômicos da impedância equivalente da associação. Pela lei de Ohm, tensão como um todo tende a ser constante, V, impedância cai, corrente cresce, né? E aí que está a grande questão. O crescimento dessa corrente, senhores, vai produzir uma queda vertiginosa da regulação do sistema como um todo, porque esse aumento de corrente na carga reflete lá no gerador. Então, você começa a ter aumento de tensão na própria impedância interna do gerador, na impedância do transformador que o alimenta, que o assiste, na impedância da linha que leva essa tensão, essa energia ao consumidor final, ou seja, é uma queda de tensão generalizada e crescente em todas as impedâncias das máquinas que estão entre a fonte e o consumidor final. A consequência natural é o quê? Tudo bem que você até sobrecita a máquina aqui na ponta, que é o gerador, mas são tantas impedâncias entre o gerador e o consumidor, com uma corrente elevada, que você começa a perceber o quê? Naturalmente e previsivelmente, uma queda de tensão na ponta final de consumo. E é exatamente o que nós não desejamos, afinal de contas, enquanto concessionária que somos, preciso que a tensão no consumidor seja o mais estável possível, tá? E isso sobre a ótica elétrica da carga, porque tem a ótica mecânica também, né? Mas eu estou preocupado aqui com a ótica elétrica, porque na ótica mecânica eu corrijo, de certa forma, até relativamente bem lá no gerador com o órgão primário, abrir e fechar a comporta, porque é uma questão de frequência, tá? Mas e como é que fica a questão da tensão? Essa é uma análise que vale a pena ser feita com um pouco mais de cuidado. Então vejamos, se eu sou consumidor,
Se eu estou na região metropolitana, é interessante perceber que nesse horário, exemplo, caso número 1 ou caso A, horário de pico, tá? Aqui eu teria uma demanda de potência ativa sistêmica, algumas centenas de megawatts, por exemplo, uma demanda de potência reativa sistêmica, uma demanda de algumas centenas de megawatts reativos e de perfil indutivo, convenhamos, eu falo isso muito aqui nesse espaço nosso. Quando você olha para a região metropolitana, o que você vê? Um grande consumidor RL, um consumidor resistivo e indutivo. Então significa que eu tenho, enquanto gerador que sou, fornecer ativo e fornecer reativo indutivo para essa carga, para essa impedância, para esse consumidor. Por isso a necessidade de geradores superexcitados, tá certo? Então, seguramente, essa potência reativa aqui tem um viés indutivo, isso é inegável. O que significa que eu estou, nesse momento, demandando uma imensa potência aparente em termos de centenas de megavolt-amperes. Esta aqui é a nossa potência aparente. Tá? Observem que esse aqui seria um eventual fator de potência do meu bloco de consumo, da minha principal carga naquele momento. Tá ok? Perfeito? A situação está posta assim. Então, o que representa esse triângulo de potência aqui? Um triângulo de demanda da região metropolitana da Grande BH, no horário de pico. Alta demanda, alto impacto. Tá? O que se constatou então? Pelo fato da análise feita há 2 minutos atrás, um aumento grande da corrente desde o consumidor até a fonte geradora, o que significa uma queda de tensão generalizada no sistema como um todo, constata-se então quedas de tensões no consumidor final. Como é que eu posso fazer isso? Será que se eu superexcitar o gerador lá na ponta, a 100, 200, 400, 500 quilômetros de distância do consumidor, eu vou conseguir esse tipo de efeito? Muito pouco provável, mas muito pouco provável mesmo. Olha o tamanho da impedância entre o gerador que você está excitando e a carga final, onde eu preciso de fato aferir a tensão. Muito grande a distância, uma impedância imensa, então muito pouco provável com uma excitação lá na ponta dê conta de corrigir a tensão aqui. Então o problema tem que ser corrigido aqui, em loco, no ponto de consumo. Então o que eu tenho aqui, entre outras coisas? Aquela subestação de grande porte com os compensadores plugados, operando a vazio. Então observe que a demanda de potência ativa desses compensadores, ela não causa algum tipo de oscilação porque a demanda é muito pequena, é só para suprir suas perdas rotacionais, ventilação e atrito e se manter a 60 Hz. Agora, nesse momento, olha que tacada interessante, olha que a atuação inteligente. Nesse momento, sendo o motor, eu vou superexcitá-lo. Não tem nada que tocar na subestação, ele continua girando apenas com um conjugado mínimo para suprir suas perdas e se manter a 60 Hz. Mas eu vou superexcitá-lo. Na hora que eu superexcito, você sabe muito bem, motor que ele é, porque todo compensador é um motor, ele começa a consumir potência reativa capacitiva. Então, que coisa interessante. Se você ajustar direitinho essa superexcitação, essas máquinas entram, no caso de Neves com duas de grande porte, elas entram consumindo um alto padrão de potência reativa capacitiva. E enquanto o consumidor que ela é, num ponto de consumo onde elas de fato estão, eu vou até mudar a cor do pincel para chamar mais a sua atenção, vai entrar aqui um consumo até realmente levemente significativo de potência reativa capacitiva, que vem de quem? Dos compensadores síncronos. Tá? Qual é o efeito prático desse consumo de potência reativa capacitiva no ponto de carga? Ora, um virtual decréscimo de consumo de reativo indutivo. Afinal de contas, há aquela natural e conhecida troca de energia entre esses dois efeitos, indutivo versus capacitivo. A consequência final, senhores, olha só, é uma virtual redução da demanda de potência aparente no ponto de consumo, no ponto do consumidor. Então eu saio de S para S', e olha que coisa interessante aqui, eu saio de θ para θ', e você está coçando a língua para falar, mas eu vou falar com você também, vou concordar com você, pelo menos nesse momento. Há uma correção do fator de potência aqui de maneira sistêmica. Sim, por que não? Tá? Porque, afinal de contas, eu mantive a mesma potência ativa da região metropolitana e, com exceção do alto consumo de reativo capacitivo dos compensadores, houve uma tendência de uma queda do consumo do reativo indutivo, que é o cateto oposto. O θzinho diminui, o S diminui, e olha só, se potência aparente, sabidamente, é volt vezes ampere, tá? E há uma natural, demanda decrescente de potência aparente, pelo menos do ponto de vista, da entrada dos compensadores superexcitados, significa o quê? Ora, se a tensão é a ideia e é o grande parâmetro estável do sistema e a potência aparente cai, pelo menos do ponto de vista do raciocínio, olha só, a corrente também cai. E se a corrente cai no ponto de consumo, essa corrente cai também porque ela é que demanda energia lá do gerador.
Então a corrente caindo aqui, ela cai no sistema como um todo. Então há uma tendência de queda, de redução da queda de tensão, desde o gerador, transformador, LT, subestações, até chegar no consumidor final, que é a região metropolitana. Então, se a corrente cai, repito, o ΔV, a queda de tensão em toda a linha, em todo o sistema também diminui. Então, significa que se eu entro com a tensão F aqui na ponta e a queda de tensão diminui nesse trecho, resultado, começa a sobrar mais tensão no consumidor, que eu percebo uma tendência natural de se estabilizar a tensão na barra. Muito interessante isso, não é verdade? Quer dizer, atuando no ponto de consumo, na região metropolitana, compensadores superexcitados, consumindo potência reativa capacitiva, uma redução virtual da demanda de potência reativa como um todo, cai então a potência aparente, ela caindo, ela traz junto uma queda de corrente, e a corrente sendo menor, naturalmente há uma melhor regulação sistêmica da linha como um todo, e a tendência a tensão se estabilizar no ponto de consumo. Perfeito? Olha que coisa interessante, tá? A atuação de quem? Dos compensadores. Tenho que dar a mão à palmatória. Nesse momento, eles trabalhando dessa maneira, eles de fato corrigiram o fator de potência do ponto de consumo, isso é inegável, ok? Só que existem feriados, existem domingos à tarde, domingo de manhã, sábado à tarde, madrugadas afora, ou seja, uma situação em termos de consumo diametralmente oposta a essa do caso A, que eu vou chamar aqui de caso B, por exemplo. Seria um sistema bem leve, bem descarregado. Aí, ao contrário, né, de madrugada, feriados, tá certo? Domingo, sábado à tarde, você começa a tirar carga, tira carga, tira carga. Não esqueça, todo ponto de consumo, isso aqui representa a demanda de potência aparente nos pontos de consumo, no consumidor, que somos na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, carga sendo retirada, sendo retirada, sendo retirada, agora o processo é inverso. Se há uma redução de carga, eu tiro 1 sobre Z da impedância equivalente. Qual é o resultado? A impedância equivalente tende a crescer. E como a tensão, lei de Ohm, a ideia é que se mantenha constante, se a impedância aumenta, a corrente cai. Se a corrente cai no consumidor, essa menor corrente vai demandar o quê, senhores? Uma menor queda de tensão desde o ponto de consumo, subestações, linhas, até chegar no próprio gerador. Então agora, eu tenho uma regulação de tensão melhor. Tá? Eu estou jogando um F aqui, eu tenho uma queda de tensão menor na linha, resultado, acaba que vai sobrar, tende a sobrar mais tensão no consumidor final. E concomitantemente a isso, aparece uma outra questão que vale a pena ser observada com cuidado. Um sistema como o nosso, um país como o nosso, um estado como o nosso, de extensões territoriais muito grandes, as nossas linhas são geralmente linhas longas, 200, 300, 500 km de extensão. E, sabidamente, uma linha com essa dimensão operando com pouca carga ou descarregada, ela tem um forte apelo capacitivo. Então, atenção, sob 2 efeitos. Primeiro, o natural, a redução de carga, a redução de corrente, naturalmente uma menor queda de tensão na linha como um todo. A regulação da linha melhora por si só. Só que, além disso, linhas longas operando com pouca carga têm um forte apelo capacitivo. Resultado, começa a se perceber uma situação exatamente oposta àquela percebida anteriormente. Temos uma demanda de potência ativa aqui seguramente menor que o horário de pico, uma potência reativa aqui também no ponto de consumo, ainda indutível, é claro, seguramente menor que o horário de pico, e uma potência aparente como um todo também menor que o horário de pico, isso é inegável, com o fator de potência nesse patamar. Tá certo? Porém agora, né, como a potência está aqui, né, continua sendo tensão corrente, tá? Como essa tensão agora tende a elevar, somando o efeito capacitivo das linhas longas com pouca carga, com a melhor regulação do sistema como um todo, a tensão continua, começa a dar sinais de crescimento. A gente, aquela história, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Do mesmo jeito que nós não queríamos que a tensão caísse, ou tendesse a cair no horário de demanda maior, de pico, eu também não quero que ela suba no horário de alívio. Eu quero tensão estável. Sempre estável, constante. Essa é a prerrogativa básica de qualquer concessionária. Nem volts a mais, nem volts a menos, mas volts nominais, o mais estável possível. Então agora, como é que eu faço para corrigir isso? Eu desexcito o gerador lá na ponta? Não vai chegar aqui, ainda mais que tem uma linha longa entre os dois e descarregada, com forte apelo capacitivo. Então, onde eu devo trabalhar? De novo no ponto de consumo. Essa correção fica a mercê e por conta de quem? Do grande centro consumidor. Olha que coisa interessante. Lembra dos compensadores síncronos que no horário de pico, em alta demanda, em queda de tensão, trabalharam superexcitados? Motores que são consumindo reativo capacitivo? Pois muito bem, o que vai acontecer agora? Nesse horário de alívio, os mesmos compensadores que trabalharam superexcitados no horário de pico,
eles trabalham agora subexcitados no horário de alívio. Para quê? Motor que são subexcitados, eles consomem reativo indutivo. Olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa interessante. Eu estou precisando criar um virtual, entre aspas, um virtual crescimento de demanda naquele momento. Para quê? Para tentar estabilizar a tensão que está dando sinal de crescer. Olha o que eu faço. Aqueles mesmos voltamperes que entraram aqui capacitivos, entram ali agora indutivos. Então o que vai acontecer? Eu subexcito os compensadores e vai aparecer aqui um reativo indutivo relativo aos capacitores síncronos. Qual vai ser a consequência disso, senhores? Um natural e virtual crescimento de demanda de potência aparente, um S duas linhas, e olha isso aqui. Um θ duas linhas. Então agora eu posso dizer o que eu estava querendo desde o início. Não é função de compensador síncrono corrigir fator de potência de sistema. Porque aqui, de fato, ele corrigiu, é inegável, mas aqui ele aumentou o θ, ele piorou premeditadamente o fator de potência da região metropolitana da grande BH. Porque se aqui ele fez uma ação, aqui ele fez uma ação contrária. Então fica a pergunta, então, afinal de contas, qual que é a finalidade desse cara? Se ele não vai corrigir o fator de potência do sistema e da barra de consumo, é o que então? O que vai existir de comum em termos de comportamento entre esse instante e esse instante? Aqui a tensão estava tendo a tendência de cair. Entramos com os compensadores superexcitados para estabilizar a tensão ascendentemente. Aqui a tensão estava dando o sinal de crescer, tá? Isso significou, isso porque devido a essa questão de amperes, ou seja, então, se a tensão estava crescendo, o que nós fizemos? Nós aumentamos a demanda de corrente, fizemos a corrente crescer, porque com a corrente crescendo, você aumenta a queda de tensão, você minimiza o efeito capacitivo das linhas, porque a linha parece que está agora carregada por essa pseudocarga que entrou ali. Ora, você amortizando o efeito capacitivo, jogando mais corrente, aumentando aqui a tensão da impedância, resultado, você começa a ter uma regulação mais efetiva e a tensão que antes deu sinal de crescimento, ela começa a dar sinal de decréscimo, tá? Voltando ao seu patamar de estabilidade. Tá certo? Então observe, apesar de dois comportamentos tão diferenciados entre si, do mesmo equipamento, compensadores síncronos no pico e no alívio, aqui, corrigindo o fator de potência, consumindo o reativo capacitivo, estabilizando tensão ascendentemente, aqui, subexcitados, consumindo o reativo indutivo, piorando o fator de potência, mas estabilizando a tensão no sentido descendente. Então, o que há de comum nessas duas ações? Que é a grande, então, finalidade do compensador. Ele não trabalha para corrigir o fator de potência, ele trabalha para estabilizar a tensão da barra. Essa é a grande finalidade e essa busca, essa tendência, essa tentativa de estabilizar a tensão em comum nas duas configurações. Então, um compensador síncrono é um motor síncrono de grande porte, ligado às estações periféricas, de grande demanda, de extra alta tensão, geralmente próximos a grandes centros consumidores, tá? Operando a vazio, cuja finalidade é estabilizar a tensão da barra e não corrigir o fator de potência. Olha só, tá legal? É muito interessante, perfeito? Sendo consumidor, ele está na carga, então sendo carga ele consome. Aqui, consome capacitivo para estabilizar a tensão. Aqui, consome indutivo para também estabilizar a tensão. Dois comentários, duas observações antes de fecharmos esse bate-papo de hoje. Isso aqui é muito interessante, é muito legal ver essa máquina operando desse jeito como compensador de reativo no ponto consumidor, no ponto de demanda. Tá? Primeira coisa, um trocadilho. Todo compensador síncrono é um motor síncrono, mas nem todo motor síncrono é um compensador. Por exemplo, um motor síncrono no chão de fábrica. Tá? É um motor síncrono também, mas ele toca o quê? Ele toca processo. A finalidade ali é tocar a sua fábrica, como um motor de indução faria isso, como um motor de corrente contínua também, um conjugado elevado ou da alta demanda de potência ativa, e ele pode, síncrono que é, efetivamente operar sobre esse estado aí sim, para corrigir o fator de potência da sua instalação, porque terá, com certeza, uma forte demanda indutiva. Então não se esqueçam disso. Todo compensador síncrono é um motor síncrono, mas nem todo motor síncrono é um compensador. O motor compensador não tem demanda efetiva de potência ativa e o torque dele é ínfimo e opera vazio. Tá legal? É a primeira consideração. Segunda consideração, meus amigos, não vai se colocar, não vai se conectar com um compensador síncrono, uma máquina com esse nível, nós estamos falando de megavoltamperes reativos, gente, tá? Um nível de potência dessa magnitude, você não pega um motor desse e pluga numa tomada, num barramento comum, tá? Uma máquina desse porte,
que tem essa função tão importante, tão nobre, ajudar a estabilizar a tensão de barra, deve fazer conexão com a linha num ponto estratégico, num ponto onde a conexão se dá de maneira suave, sincronizada, olha o que eu vou dizer aqui, de preferência com impedâncias casadas. Opa! Então, peraí, olha a dica, em qual local, em qual equipamento, em que ponto estratégico se conecta compensadores síncronos numa malha interligada? Nos terciários dos transformadores de 3 enrolamentos que estão nas subestações. Essa é a grande finalidade das ligações Y-Y-delta, ou Y-delta-Y se você preferir, dos transformadores de 3 enrolamentos e subestações desse porte. Os terciários ligados em triângulo para quê? Para suprir demanda para os compensadores. Ninguém melhor que transformador, que casa a impedância para ser um ponto efetivo de conexão entre um equipamento dessa magnitude, tão importante para esse tipo de manobra e o sistema como um todo. Perfeito? Olha que coisa interessante, as máquinas se ajudando mutuamente, né, e operando sistemicamente com uma finalidade, qual que é? Manter a tensão e a frequência a mais estável possível no ponto final de consumo, uma vez que somos nós consumidores semi. Ok? Tomara que tenham gostado. Até o nosso próximo encontro, onde iremos falar agora de transferências de potência entre máquinas ou entre concessionárias. Um grande abraço, fiquem bem, fiquem em casa, saúde e paz.